Olá, hoje é dia 20 de setembro de 2021. Meu nome é Patrícia de Brassi e eu estou aqui representando a APAE de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Antes de continuar dizendo o meu objetivo dessa gravação, desse vídeo, eu vou me autodescrever para que todos e todas possam me perceber. Eu tenho cabelo curto, estou usando um óculos com armação dourada, estou usando uma camiseta preta, escrito em branco, em letras brancas, acredite. Estou em casa. Atrás de mim tem uma parede pintada em grafite pelo diante, Charles Darwin com alguns pássaros meio à floresta, uma parede amarela e uma prateleira com objetos antigos, som, máquina de escrever e outras coisas mais. Ok? Meu objetivo nesse dia apresentar, na verdade, a caderneta de desenvolvimento da criança, como ela foi elaborada, a metodologia que a gente utilizou para a construção dela, como pensamos que ela pudesse ser utilizada nas unidades básicas de saúde, também pelas famílias, e depois colocar aí os próximos passos, ok? Então, eu fiz uma apresentação bastante sucinta, vou compartilhar aqui a tela com vocês para que nós possamos juntos acompanhar o meu pensamento e a forma como eu organizei para apresentar aí para vocês, tá? Deixa eu só ver se foi tudo certinho. Então, a caderneta do desenvolvimento da criança, ela foi idealizada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Balneário Camboriú, mais especificamente pelo PDAR. O que é o PDAR, na verdade? Então, ele é o Programa de Prevenção de Deficiências Ações em Rede. Na verdade, embora a caderneta seja o instrumento do qual a gente vai estar falando aqui hoje, é importante a gente também saber um pouco desse histórico, né? Como é que a gente chegou a pensar nessa caderneta e por que ela teria que ser materializada, qual era a necessidade que, enquanto membros da APAE, enquanto profissionais que atuam na APAE, nós vimos e encontramos aí uma possibilidade de atuação. Em 2012, como eu disse ali do PDA, esse programa foi criado. Então, ele foi criado o programa em si, mas abaixo dele existem 3 outros programas, que na verdade, o Prevenir de A a Z, que leva informações de prevenção de deficiências à comunidade, o Bebê Essencial, que é um programa que ia até as unidades, a unidade de terapia intensiva do Hospital Ruth Cardoso, uma parceria que nós tínhamos lá, e a gente acompanhava aquelas crianças que tinham intercorrências no nascimento, né? E se caso a família se entendesse, ele poderia ser acompanhado na própria APAE, nesse programa Bebê Essencial. Nós acompanharíamos o desenvolvimento dele em parceria com as unidades básicas de saúde e a estratégia saúde da família. E depois nós temos o programa de estimulação precoce, que na verdade aí atende crianças que já apresentam algum sinal de atraso no seu desenvolvimento. Então, o PDAR ele é constituído por esses 3 programas. Então, em 2012 ele é criado, estruturado. Em 2012 e 2013, a APAE desenvolve os seminários de prevenção de deficiências, né, trazendo todos os geneticistas que nós conhecíamos, foram 2 anos de estudo, de encontros, com bastante informação, sobretudo da questão da prevenção das deficiências, né, que podem sim ser evitadas, um percentual muito grande. Alguns falam em 50%, 70% das deficiências que temos dentro das nossas instituições, elas poderiam ter sido evitadas com ações básicas de prevenção mesmo. Em 2013 e 2014, nós começamos também a ter os encontros juntos às unidades básicas de saúde, aqui de Balneário Camboriú, mais especificamente a estratégia saúde da família, os agentes comunitários, e também os encontros de gestantes. O que nós estávamos aí abordando? Nós tínhamos aí um fato que era que as crianças chegavam nesse programa da estimulação precoce, aqui, já com 2, 3 anos de vida, né? Então, o atraso já tinha sido percebido muitas vezes na fala da família, e até dos profissionais que atendiam já nos primeiros meses de vida, e a gente não compreendia os motivos pelos quais essa criança chegava com 2, 3 anos de idade na APAE.
já tendo perdido aí um tempo significativo do seu desenvolvimento. Então, a gente começou ali a estudar, junto com as unidades básicas, com a Estratégia Saúde da Família, trazendo esses marcos do desenvolvimento infantil, né? E daí, quando a gente estava fazendo esses encontros aqui com a Estratégia Saúde da Família e os agentes comunitários de saúde, foi nos dito que muitas vezes as crianças, elas estavam dentro dos núcleos e elas, às vezes, não iam na puericultura, né? Não acompanhavam sistematicamente o desenvolvimento. E aí foi quando nós também, além das unidades básicas, em 2014, organizamos uma avaliação, que a gente chamou de avaliação pedagógica do desenvolvimento infantil, no qual a gente contou com a parceria aí da Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde também, e nós fomos em 12, naquela época existiam 19 núcleos de educação infantil que trabalhavam com crianças até 4 anos, e aí a gente foi em 12 desses núcleos. A gente só conseguiu em 12 porque em 2014 tinha a Copa do Brasil e muitos dos dias que nós tínhamos para fazer as avaliações, a gente não conseguiu contemplar os 19, porque a ideia era avaliar esses 19 núcleos. Então, quando a gente foi nesses 12 núcleos, nós desenvolvemos um instrumento de avaliação bem sucinto que pudesse ser realizado por qualquer pedagogo, né, o professor que estava lá dentro da educação infantil, sobretudo na fase da creche, e tinham, naquela época, 1.293 crianças matriculadas nessa faixa etária, de 0 a 4 anos de idade. Aceitaram participar desse estudo 868 crianças, destas, 704 foram avaliadas por esse instrumento, 502 apresentavam desenvolvimento compatível com a idade, mas 202 crianças, elas apresentavam alguma necessidade de intervenção. Muitas vezes a gente tinha ali 111, elas tinham alguma necessidade de encaminhamento, tipo uma avaliação oftalmológica, uma avaliação nutricional, uma avaliação do dentista, né, odontológica. E assim, então 111, dessas 202 crianças, 111 tinham essa necessidade de verificar alguma coisa mais esse desenvolvimento. 56 tinham também essa questão de verificar, de atuar mais sistematicamente com... 111, ela na verdade tinha uma atenção à estimulação. O que eram? Eram aquelas crianças que precisavam, muitas vezes, de um olhar mais apurado para uma etapa do desenvolvimento. Por exemplo, a motor estava numa fase de caminhar e ali a estrutura, às vezes, estava um piso que deslizava, a criança estava com meia. Então, algumas coisas assim que elas não estavam conseguindo chegar nestes marcos do desenvolvimento infantil. Então, eram coisas simples, às vezes, uma mudança na rotina, uma intervenção mais direcionada numa outra habilidade, essa criança já conseguiria seguir adiante, mas o olhar daquele pedagogo deveria estar atento, né, para que ele oportunizasse no meio ali do qual a criança permanecia, muitas vezes 8, 10 horas no seu dia, ela oportunizasse vivências para que a criança conseguisse fazer a aprendizagem daquela habilidade específica e outras mais, né. E aí, 56, sim, eram essas necessidades desses encaminhamentos que anteriormente eu havia falado, que era a questão de um encaminhamento para um oftalmologista, né, crianças que tinham glaucoma e não estavam sendo seguidas, e assim por diante. 15 dessas crianças, dessas 202, ela tinha já uma percepção de um possível atraso, né, teria que ser avaliado aí pelas especialidades, mas elas já tinham essa condição de possível atraso. E aí, para 20 dessas crianças, das 212, aí sim, elas já estavam com um atraso significativo no desenvolvimento e precisariam ser encaminhadas para uma avaliação com as especialidades, né, ou dentro das unidades básicas, ou até para a NAPAI. Então, essas duas ações, tanto os encontros da unidade básica, como também esse estudo que nós fizemos nos núcleos, eles geraram uma
cartilha, uma caderneta do desenvolvimento infantil, que foi publicada em 2 versões. Uma primeira, ela está aqui do lado, até que a gente entregava até nos encontros de gestantes, para que as famílias pudessem perceber, né, os principais marcos do desenvolvimento infantil. Aqui tem até uma imagem que é dos meus 7 aos 9 meses, agora eu já consigo sentar sozinho e sou capaz de rolar. No final dessa fase, conseguirei passar de deitado para sentado. E os desenhos, eles foram feitos pelas crianças da Secretaria Municipal de Educação, pertencentes, né, o SEM, pertencente aí à Secretaria Municipal de Educação. Então, essa cartilha depois virou também um guia prático de estimulação precoce, que foi entregue no laboratório municipal, né, quando as crianças iam realizar o teste do pezinho, a gente entregava às famílias que lá chegavam. Tá? Então, essas duas ações fizeram com que a PAI percebesse que havia, sim, uma possibilidade de intervenção junto, tanto à estratégia de saúde da família, como também as unidades educacionais, no caso, os núcleos de educação infantil, para que eles tivessem um olhar mais atento à questão do desenvolvimento. Só que aí a gente não encontrava um instrumento, né, que fosse de fácil acesso, de fácil compreensão, que ele pudesse ser preenchido por qualquer um dos profissionais que atuassem com a criança, seja ele o profissional da saúde, mas também da assistência social e, sobretudo, também da educação, né, da pedagogia, porque as nossas crianças acabam sendo inseridas na educação infantil e muitas delas passam horas lá dentro, 8, 10 horas, né? Então, esse instrumento faltava, e aí a gente começou a estar pensando nessas possibilidades, né? Então, assim, seguindo aqui, ainda no histórico aí, 2015 a gente vem com uma avaliação clínico-genética, onde a PAI conseguiu avaliar mais 183 casos, né, matrículas, pessoas que estavam matriculadas na PAI, e para verificar qual era a etiologia, qual era a causa dessa deficiência das pessoas que lá estavam, também pensando aí na prevenção de deficiências. E aí, em 2015, 2016, nós conseguimos organizar o pessoal, o nosso tempo dentro da APAI, para começar a elaborar a caderneta do desenvolvimento da criança, da qual hoje eu apresento para vocês. O processo aí de revisão do estudo, de estudo, de revisão, de elaboração dessa caderneta, ele foi no ano de 2015, 2016, de 2016 a 2018 ele ficou com a Univale, fazendo o projeto gráfico, que foi bastante árduo também esse processo, a gente tinha uma ideia no início, e depois ela se constituiu, se materializou dessa forma da qual a gente se apresenta hoje. Enfim, esses mais ou menos são os históricos, né? Eu não coloquei aqui, mas quando ela ficou pronta ali, 2019, né, do final de 2018, início de 2019, nós começamos também a rever as possibilidades aí de impressão dessa caderneta, né, como ela seria distribuída para as unidades básicas de saúde. Por quê? Porque desde o começo da elaboração dessa caderneta, a Secretaria Municipal de Saúde, ela já vinha sendo parceira. Então, lá desde 2012, quando a gente constituiu o PDAR, e todas as ações das quais ali eu descrevi no histórico, sempre a Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, ela sempre foi uma parceira muito forte, apoiando a ação de diferentes formas, né? Então, essa parceria, em 2019, a gente foi articulando, e aí a gente conseguiu fazer com que a impressão de 5.000 cadernetas fosse realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Quando elas ficaram prontas, a PAI queria ir fazer um evento, né, de lançamento, e aí a gente não conseguiu efetivar em 2019, e logo no início de 2020 começou a questão da pandemia, e aí quando a gente começou a organizar, né, em março a gente fechou tudo, e aí ficou 2020, todo mundo já bem sabe como foi o ano, e 2021 também, ainda a gente está nesse contexto de pandemia, e a gente não conseguiu estar efetivando o que cremos o faremos agora, né? Então, essa caderneta, como eu disse, então foi feita uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O projeto gráfico foi feito pela Univale, especificamente pelo curso de design gráfico, a oficina acadêmica de design, né? Nós tivemos aí
a seguinte metodologia. Então, para construir esse instrumento, a gente selecionou todos os materiais que nós tínhamos disponíveis de tabelas do desenvolvimento, estudos, tudo que tinha no Ministério da Saúde, a caderneta de saúde, né, as folhas finais dessa caderneta tem alguns dos materiais descritos, mas hoje, quando eu vim fazer até para relembrar, né, porque já faz muito tempo eu fui relembrar o material, e eu vi que tinha muito material. Então, o próximo passo também eu listar, deixar, né, esse registro de como essa caderneta foi feita, sobretudo listando todos os artigos científicos que nós lemos, estudamos e dos quais não estão nas referências bibliográficas, né? Então, a gente selecionou todo esse material, a gente estudou, lemos, debatemos, concordamos, discordamos, verificamos na prática como ele seria executado, se aquele marco estava ou não de acordo, né, para a população nossa aqui da região, e a gente foi fazendo esses estudos, começamos a fazer a redação, até vou botar aqui, ó, né, que tem alguns materiais que nortearam o projeto, como a gente pensava inicialmente que esse material ele estaria, né, materializado. Então, a gente foi fazendo essa organização, logo em seguida, depois ali em 2015, outubro mais ou menos 2015, novembro e dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, eles foram para a revisão dessa equipe técnica, né, que está aqui descrito o nome dessas pessoas. A seleção do material e estudo foram feitos pela redação e organização aqui por uma fisioterapeuta, né, que é a Ana Paula Manja Bosco, depois uma fono, que é a Aline Cipriano, depois uma psicóloga, que é a Marcela de Oliveira Silva, eu, enquanto pedagoga, a Patrícia De Brassi, uma enfermeira da Unidade Básica de Saúde, a Rosane Inês, e uma assistente social, a Vanessa Fiorini. E a revisão técnica, ela também contou com todos esses profissionais. Então, a gente, né, teve fisioterapeutas, fonos, teve posto de atenção infantil, que também faz parte aí da Secretaria Municipal de Saúde, e parceiros também lá de Brusque, da Unidunité, que também era uma referência no acompanhamento do desenvolvimento infantil, né, psicólogas, a gente enviou o material que nós produzimos. Vou passar aqui, nós enviamos essa daqui, esse material foi produzido após o estudo, era uma tabela realmente, nós enviamos, era aqui, talvez vocês não consigam ver, mas aqui tem os meses, primeiro mês, a segunda coluna, né, o recém-nascido, depois o primeiro mês, segundo mês, as colunas eram os meses, idades da criança, e na linha eram os eixos do desenvolvimento infantil dos quais a gente elegeu. Então, a gente se pautou muito nesse guia de deficiência e reabilitação simplificada, que dentro dele há uma tabela do desenvolvimento numa linguagem muito, né, de fácil compreensão pelas famílias, que era o que a gente também queria abranger, e a gente teve acesso a essa tabela aqui, que era inicialmente esse quadro do desenvolvimento da criança, inicialmente era assim que a gente gostaria que ele ficasse finalizado e constituído. Então, diante desse aqui, a gente até conseguiu fazer essa tabela ela foi utilizada também como teste piloto, tanto pela Rosane, lá na unidade de saúde central, ali no posto de saúde central, como também, como eu falei, ali no bebê essencial, que acompanhava o desenvolvimento daquelas crianças que tinham apresentado alguma intercorrência ao nascimento. Então, o bebê essencial utilizou essa tabela durante 2 anos, né, quando a gente ia fazendo e modificando, ele usou tanto a tabela como também no formulário, para ver o que dava certo ou o que não dava certo, né? E, inicialmente, a Univale tinha conseguido fazer cada época do desenvolvimento, aqui as linhas com o eixo, ela vinha conseguindo fazer esses desenhos para depois colocar a escrita. Mas, no final, também a gente, por N fatores, que não cabe aqui tá falando, a gente não conseguiu materializar dessa forma, e ela ficou, então, dessa forma aqui, da qual agora eu apresento para vocês, tá? Então, a caderneta, ela tem como objetivo principal unificar esse olhar, né, dentro de Balneário Camboriú, dos principais marcos do desenvolvimento infantil, para que essa criança, nos diferentes espaços do qual ela está, seja lá na puericultura, na unidade básica de saúde, ou seja dentro da educação infantil, ou seja no âmbito familiar, que as mesmas pessoas olhem para essa criança
com um olhar que perceba quais algumas habilidades que são essenciais para que ela desenvolva no decorrer da sua trajetória enquanto criança em processo de aprendizagem, né? Criança sendo criança, mas tendo aí alguns marcos que são significativos para quem trabalha com a criança e sabe que às vezes, um marco está atrasado, não tem problema nenhum, existe aí um desvio padrão, todos nós sabemos, mas a gente tem que ficar olhando e ter esse registro, porque enquanto profissionais, né, a gente atende várias pessoas, às vezes avalia aquela criança, não consegue estar fazendo todo o registro detalhado, e quando essa criança vai voltando, ou às vezes a família não chega na unidade básica, ou às vezes esse atraso pode ser camuflado por algumas outras falas, talvez até da percepção da própria família, não, ele está fazendo tal, e né, o avaliador pergunta, ele está fazendo, está observando um objeto, não, ele olha assim, ele sorri para você, ele sorri sim, hoje é que ele está um pouquinho preguiçoso. Então, às vezes as famílias também podem estar tendo um olhar, enquanto família, tá certo, é o olhar deles, né, mas a gente, enquanto profissional, às vezes, naquele período de tempo que a gente tem para avaliar, e eu fico pensando, né, nas unidades básicas de saúde, que tem que fazer todas as medidas, que tem que fazer a vacinação, e que tem um tempo muito curto de avaliação, às vezes os marcos do desenvolvimento infantil, eles não são olhados um a um, né, muitas vezes a gente questiona a família, e ela diz que está tudo ok e a gente não consegue acompanhar. Então, a caderneta ela teria esse olhar, porque ela seria um instrumento que seria entregue junto à caderneta de saúde da criança, né, aquela caderneta de acompanhamento, que eu sempre digo que é um documento de identidade da criança, ela seria entregue junto, e ela seria, então, da criança, mas ela poderia ser utilizada e deveria ser utilizada também como uma forma de acompanhamento do desenvolvimento pela própria família, porque o preenchimento dela, a gente pensa que também possa ser pela família, né? Então, esse era o objetivo dele, a gente unificar esse olhar, e quando ela precisar ser encaminhada para alguma avaliação, nós também consigamos perceber em qual momento do período do desenvolvimento dela, ela foi apresentando os atrasos, tá? Então, a caderneta, além de só acompanhar e perceber quais seriam os atrasos, essa caderneta ela também pode ser utilizada até como forma de orientação para uma estimulação, né? Muitas vezes a gente sabe que vai ter esse marco no mês seguinte, né? Esse marco no mês seguinte ele deve estar sendo conquistado, ou pelo menos mostrar aí ser um embrião da habilidade já conquistada. Então, ela também seria uma forma de estar mediando para que as famílias possam também oportunizar vivências nas quais essa criança tenha, aí sim, né, esse contexto oportunizando, ela possa estar realizando a aprendizagem. Tá? Então, a gente colocou algumas áreas do desenvolvimento aqui, que são a alimentação, a aprendizagem, a audição, a linguagem, a questão motora, a questão socioemocional e a visão. E há uns símbolos, né, para cada um aí dessas áreas do desenvolvimento. Como eu disse, a caderneta, aqui vai ser o nome da criança, a data de nascimento dela, porque pertence a essa criança, e aí os períodos do desenvolvimento, ele vai do recém-nascido, né, vai do primeiro mês até os 12 meses, mês a mês, depois ele vem para 15 meses, 18 meses, 24 meses, 30 meses e 36 meses. Então, é como na época eram os períodos nos quais as crianças deveriam estar procurando a unidade básica de saúde, né, sendo acompanhadas nesses meses ali. Como a caderneta ela foi constituída? Elas são geralmente, né, 2 páginas, né? A primeira página, ela traz ali o período, então aqui recém-nascido, e aí na visão, na audição, na questão socioemocional, na alimentação, né? Ela traz aqui, sempre esses símbolos aqui, eles se remetem àquela área do desenvolvimento anteriormente citada. Então, aqui nesses círculos em branco, a ideia é eleger aqui uma legenda, né? Colocando, sei lá, S para sim, N para não, ou fazendo um xizinho quando ela está ok, ou não, a gente teria que eleger qual seria esse símbolo. Ele não está eleito, pode pintar de vermelho, azul e verde,
vermelho, amarelo e verde, né, dando ali, vermelho não está fazendo, amarelo está em risco e verde está ok, a gente pode eleger, né? Então, aqui tem esses marcos e aqui mais alguns. E as anotações geralmente são, né, aquele espaço para alguma orientação específica, ou se for a família que vai preencher, né, que ela diga, nesse mês todos, né, vi que meu filho está fazendo tal e tal coisa, fica ali a critério, podendo ter uma parte do profissional da unidade básica, até mesmo da pedagogia, né, se bem que recém-nascido nessa época ali não, mas depois dos 4 meses de vida, as crianças já estão aí nas creches, então também pode ter também o espaço do pedagogo, que se fosse um instrumento no qual todos pudessem aí estar escrevendo e utilizando. E aí, a caderneta, ela segue, então, nesse primeiro mês, de novo, aqui algumas habilidades, e aqui outras. A caderneta, ela foi utilizada, palavras, a gente tentou usar as palavras o mais simples possível, então a gente nem usou decúbito ventral, decúbito dorsal, esses termos aí que talvez a família não pudesse estar acessando. Então, nós procuramos, de todas as formas possíveis, utilizar de uma linguagem mais acessível às famílias e também à pedagogia, né? Talvez o pedagogo lá não vá estar atento ao que se refere decúbito ventral ou dorsal. Então, fica mais fácil para todo mundo, né? De barriga para cima, de barriga para baixo, e a gente foi colocando, então, essa linguagem acessível, tá? Dito isso, então, aqui ela segue até, né, mês a mês, e aqui vamos supor os 9... A gente pegou também alguns marcos aí do desenvolvimento, como é que foi selecionados esses marcos do desenvolvimento, né? Cada uma das áreas, como eu falei, a gente analisou aqueles instrumentos e a gente avaliou sempre, né, com muita discussão enquanto grupo, o que era pertinente para cada uma das idades. Houve alguns marcos do desenvolvimento infantil, por exemplo, nos 6 meses ali, que eu não coloquei, por 7 meses, quando que é mais certo, né? Quando é que é assim, ó, é certo que uma criança está sentando, ou quando né, sem apoio. São alguns marcos do desenvolvimento que a gente, né, colocou, não, é com 6, não, é com 7, mas se ela não estiver fazendo com 7, tudo bem, mas ela já tem que estar, mas com 9 já tem que estar sentando. Então, todas essas discussões foram realizadas de forma muito atenta pelos profissionais e também pelos revisores, né, pelas revisoras técnicas, tá? Então, ele segue, ó, né? Aos 36 meses, aos 3 anos de idade, a gente acredita que essa criança, se ela estiver indo bem em todo o seu desenvolvimento, né, ela recebe alta, entre aspas, desses possíveis atrasos de ordem ou biológica, a não ser em caso de acidente, a gente sabe que pode acontecer, né, ou de alguma questão genética que possa ser percebida após essas idades, mas de forma geral, aos 36 meses, uma criança tendo alcançado todos os marcos do desenvolvimento, ela vai seguir aí se desenvolvendo, se não tiver nenhuma intercorrência, de forma esperada para aquela idade. Mas aí o que acontece? Vamos supor que lá, né, eu vou voltar aqui, lá no primeiro mês, no segundo, lá no terceiro mês, a gente começa a perceber que alguns marcos aqui, sei lá, da visão, ou então alguns marcos motores, eles começam a ser atrasados. Como é que a gente pensou em estar fazendo a intervenção? Teríamos aqui as orientações, a família, né? Olha, vamos tentar deixar, né? Deixa eu ver aqui, de barriga para cima, inicia simetria corporal, conseguindo manter a cabeça por mais tempo na linha média. Então, se puxada para sentar, puxada pelo antebraço, para sentar a cabeça acompanha o movimento do tronco. Então, vamos supor que ela começa a atrasar na questão motora, a gente vai fazer uma intervenção, uma orientação mais sistemática a essa família, pedindo para ela mesmo oportunizar essa criança várias vezes ao dia, né, possibilidades dela estar adquirindo, por exemplo, simetria corporal, trazendo a mãozinha talvez para frente do corpo, puxando ela, né, ensinando como fazer, como fortalecer, talvez deixando ela um pouquinho mais de barriga para baixo, para fortalecer um pouco mais essa coluna, e assim a gente vai fazendo as orientações. Mês que vem, quando ela vem aí com 4 meses, a gente vai, o certo seria estar voltando aqueles 3 meses, verificando se aqueles marcos do desenvolvimento infantil que estavam atrasados, se eles foram superados,
né? Se eles não foram superados, verificar aí com essa família, com esse contexto familiar, se eles efetivamente oportunizaram vivências significativas a essa criança, que ela pudesse adquirir essas habilidades, né? Fazer uma nova orientação e já pedir um retorno, verificando que essa criança continua a atrasar, por exemplo, aí no eixo motor, né? E mesmo orientando, ela continua a atrasar, a ideia que ela pudesse ser encaminhada para uma avaliação mais específica com a equipe do Programa de Prevenção Ações em Rede ali da APAE, o PDA, que aí seria para verificar se ela entra, se é confirmado também um atraso, porque a gente vai ter um tempo maior de avaliação, a gente vai ter cada especialidade olhando a sua, a gente vai ter a físio, a fono, a pedagogia, serviço social, e a psicologia, vendo essa criança com mais calma, né, e acompanhando ela por mais tempo, ela pode ter entrada no bebê essencial, que a gente acompanha não de forma tão sistemática como é a estimulação precoce, que é semanal, 2 vezes na semana. O bebê essencial, ele pode atuar de 15 em 15 dias, uma vez por mês, onde essa criança e essa família recebem orientações, vão lá e a gente tenta fazer orientações mais direcionadas àquelas habilidades que talvez estejam atrasando e verificar se pode ser por uma questão ambiental, né, de contexto, de cultura, ou se realmente essa criança pode começar a apresentar algum atraso por algum outro fato, alguma outra causa, tentar descobrir aí o que está gerando esse possível atraso. Caso ela tenha atraso, realmente ela entra para o programa Bebê Essencial, no qual aí vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança, verificando se ela tem alguma deficiência, se ela tem alguma síndrome, ou se é uma questão ambiental, enfim, né? Aí ela pode ser seguida pelo programa da estimulação precoce até os 6 anos de idade, quando permanece na PAI apenas as crianças que apresentarem deficiência intelectual, associadas ou não a outra deficiência, tá? Então, é isso. Então, de forma geral, a caderneta é essa, espero eu conseguir ter explicado, senão a gente ainda vai aí, que seriam os próximos passos, né? Fazer uma tarde, verificar junto à Secretaria de Saúde qual é o melhor dia e horário para que nós, enquanto equipe, né, quem elaborou ali a fisiofono, assistente social, psicólogo e a pedagoga, elas possam estar em um ambiente virtual, talvez aí tirando as dúvidas de alguma possível dúvida ou até mesmo sugestão. Então, a gente vai definir esse dia aí no próximo mês para nós fazermos esse encontro, que pode ser de forma virtual ou presencial, aí vocês é que vão estar definindo, né? A gente pensou para realizar a avaliação desses instrumentos aqui. A gente pensou em organizar essa caixa, ter um kit de avaliação, né? Eu vejo lá na APAE, às vezes é bastante complicado, eu preciso olhar aqueles marcos do desenvolvimento infantil, e aí, às vezes, me falta uma caneta, ou me falta uma régua, ou me falta uma luz, e aí, na hora, não tem tempo para correr atrás daquele instrumento, e aí perguntar para a família, está fazendo isso? A criança, né, o teu filho está fazendo isso? Ela vai dizer, às vezes, sim. Então, a ideia da caderneta é que também a gente não pergunte à família, que a gente consiga fazer a maioria desses, digamos aí, né, desses testes ali mesmo no ambiente de avaliação. A gente sabe que não é o mesmo, né, talvez em casa ela faça realmente, a gente não pode dizer que não, mas ao mesmo tempo é interessante a gente ter esse kit de avaliação para poder seguir e executar a maior parte da avaliação, fazer a maior parte das habilidades que ele consta. Então, esse kit de avaliação seria uma caixa, a gente tinha pensado com coisas simples, né, que eu acho que enquanto a PAI a gente até consegue estar organizando, não a caixa em si, mas um instrumento, fazer um saco, a gente já fez aí um saco pedagógico, talvez a gente consiga fazer esse saco, e organizar algumas coisas assim, a gente pode estar vendo junto à Secretaria Municipal de Saúde. Né? E aí, a distribuição da caderneta para as unidades básicas de saúde, que, por sua vez, vão distribuir às famílias junto, né, à caderneta. Então, a gente teria aí que estipular uma idade. Mas as crianças que já têm 1 ano, as crianças que já têm 2 anos, elas vão receber a caderneta já? Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir enquanto Secretaria de Saúde, né, o que é mais pertinente, aí vocês é que vão estar também falando. Talvez a gente possa começar com as crianças que estão, né, de 3 meses, agora quem é recém-nascido vai ali na primeira semana na puricultura,
possamos seguir aí, dando, né, para quem completou 2, 3 meses, e assim a gente vai indo esse ano. Então, isso vai ser uma definição nossa. A definição ali da legenda também, eu acho que enquanto unidade básica de saúde, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, a gente poderia adotar uma mesma legenda, porque a ideia é que quando ele venha para a PAI, se caso ele assim precisar, a gente possa estar fazendo a leitura dessa caderneta também, verificando o histórico, né, dessa criança. E se caso, né, ela não precisar vir, essa família vai ficar aí com um registro, com tipo um livro de vida, né, com um documento aí do histórico dessa criança, assim como muitas delas guardam uma caderneta de saúde da criança como, né, como um registro mesmo, né, como parte da sua história. E aí a gente, depois dessa distribuição, definidos esses principais aí, tópicos, a gente vai fazer a utilização e a gente pensa daqui a 1, 2 anos ela possa ser revisada, né, levando aí, já tendo aí mais gente utilizando essa caderneta e ser reelaborada, enfim, como né, a equipe, e aí essa equipe agora é a Secretaria de Saúde e todas as unidades básicas que assim fizerem uso, mais gente com um olhar diferente até ele poder se constituir num instrumento que possa ser utilizado até em mais municípios e enfim, né, nossa ideia era até que ele chegasse ao Ministério da Saúde e que ele pudesse ser acoplado à caderneta de saúde da criança, essa era a nossa meta principal quando a gente começou a elaborar. Ok, então, na próxima ali, eu nem vou colocar aqui, mas no próximo nós temos aí as referências e a nota, agora eu vou até parar de compartilhar aqui, a nota de como a gente tinha pensado, alguns esclarecimentos. Então, era isso, gente. O vídeo até ficou um pouquinho mais longo do que eu pensava, né? Mas espero ter contribuído aí para que vocês tenham ideia de como ela foi construída com muita responsabilidade, ela foi construída com um olhar muito atento, com muita responsabilidade dessas pessoas que fizeram, né? Porque a gente sabe da importância, sobretudo, né, para aquela família, para aquela criança, nos primeiros sinais de atraso, que elas possam ter um acompanhamento de toda a rede de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem uma rede bastante grande, nós temos várias ONGs, nós temos as unidades básicas de saúde, nós temos a creche, então nós temos vários setores que podem estar olhando. É como se fosse aquela coisa, né, dos povos indígenas, né, para se criar uma criança, nós precisamos de um coletivo. Então, da mesma forma, embora a nossa sociedade seja uma sociedade muito individualizada, né, cada um no seu quadrado, e a gente tem esses diferentes segmentos aí da sociedade, mas se todos conseguirmos, de uma certa forma, olhar para aquela criança com um olhar atento e todos no mesmo caminho, talvez a gente possa dar a essa família, essa criança, sobretudo para aquelas que possam apresentar algum sinal de atraso, uma intervenção mais direta, mais rápida, e, enfim, acho que era isso. Qualquer coisa, a PAI de Balneário Camboriú fica à disposição de vocês, né? Meu contato também aí, depois deixa ali e envio junto. E é isso. Dúvidas a gente pode tirar nessa tarde de encontro aí que a Secretaria, então, de Saúde, a gente vai aguardar o dia que vocês vão estar marcando. Tá bom, gente? Muito obrigada e até.